Vamos começar agora o Tá Esperando o Quê? O podcast que conta histórias reais de pessoas que decidiram parar de esperar e começar a agir. Eu sou Leandro Mendonça, host do podcast, e hoje eu tô aqui com dois convidados. Temos aqui hoje Débora Bueno, formada em Educação Física, personal trainer que decidiu dar uma virada de chave na vida dela e seguir para o ramo da confeitaria. Débora, muito bem-vinda. Obrigada, eu estou muito feliz com o convite de vocês. Honrada também, né, com essa oportunidade de contar a minha história. Ela não é uma história, eu sempre tenho essa fala, vamos dizer assim, que não é uma história de superação, mas é uma história que pode servir de inspiração para muita gente. Né? Eu sempre fui uma pessoa que busquei coisas novas, coisas diferentes, eu nunca fui muito conformada, né, com a situação atual, e eu tô aqui para contar isso, e se tocar uma vida já tá ótimo, já valeu a pena. Muito bom, Débora. E para esse primeiro episódio também temos aqui Rafael Tognetti, engenheiro ambiental de formação, formado também em gastronomia, atualmente estudante de nutrição, empresário e professor de gastronomia no Instituto Gourmet. Rafael, muito bem-vindo. Obrigado, Leandro. É um prazer, né? Como a Débora disse, é um prazer estar aqui, fazer parte e também contar um pouquinho da minha história, tentar transformar a vida de alguém que está lá paradinho, sentado, não sabendo o que pode fazer de diferente. E além disso, de tudo isso, eu também, nas minhas horas vagas, eu sou pai e marido. Dá tempo. Muito bom, essa eu compartilho com você. Muito bom, então o tema do nosso primeiro podcast hoje é mudança de profissão. O que fizeram esses profissionais aí a sair do ramo de atuação que eles iniciaram a carreira e dar uma virada de chave. Então, vamos começar com você, Débora. Fale um pouquinho mais sobre você, como foi o início da sua carreira, por que você escolheu Educação Física e uma curiosidade que ninguém sabe sobre você. Eu sou Débora Bueno, tenho 35 anos, nasci aqui em São José, cresci em São José. Sempre gostei de esportes, assim, no geral, eu sempre fui uma criança muito ativa, de brincar na rua. Então, a minha infância sempre foi muito voltada para essa parte mais física, né? Sempre gostava de brincar. Quando a gente vai crescendo, né? A gente vai tendo que tomar decisões ali na vida. E eu tinha que tomar uma decisão do que fazer da minha vida. Eu não tinha muita certeza ainda, só tinha certeza que eu não queria nada com matemática, porque eu nunca fui muito boa de conta. Então, muito cedo para tomar essa decisão, exato. Né? A gente é muito jovem, cara. E aí eu falei, o que eu vou fazer? E eu sempre tive isso na minha vida, que era o que eu decidi, eu vou até o fim. Por mais que várias coisas a gente acaba deixando, acaba parando no meio, mas isso eu decidi de fato fazer. E falei, o que eu decidi fazer, eu vou até o final. Então, eu tinha que escolher uma coisa que eu gostasse. Na época, o que estava em alta ali era a administração de empresas. E eu sabia que se eu fosse por essa onda, eu não ia seguir na minha decisão firme ali de terminar. E eu falei, que outra coisa eu gosto? E na época eu também jogava vôlei, né, ali no clube ali da cidade. E eu falei, vou fazer Educação Física, e fui por esse caminho. Fiz a Educação Física. Até hoje, né, atuo em uma pequena parcela aí da minha vida com esse ofício, né? Eu sou ainda personal trainer, mas hoje eu vejo outros caminhos, né? Lá no começo eu decidi que seria personal trainer, que trabalharia com esporte, com academia, enfim. E naquela época, para mim, era uma decisão para o resto da vida. Mas com o decorrer dos anos, a gente vê que as coisas mudam, né? A gente muda, tudo muda. Então, eu falei, cara, o que eu vou fazer agora, né? Não que eu não tenha sido feliz, não que eu não tenha conquistado muitas coisas com a Educação Física. Eu sou muito grata a tudo que eu vivi. A minha história até hoje, muito do que eu tenho foi graças a essa parte ali, dessa parcela da minha vida. Mas hoje eu vejo outros caminhos ali e tudo bem mudar, sabe? No começo acho que eu era meio resistente, tipo, ai, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Vou mudar, meu Deus, o que vão pensar? Mas hoje eu já desencanei
tô bem mais tranquila com essas decisões, assim, de vou mudar e tá tudo bem. Muito bom. E você, Rafael, além de engenheiro, gastrônomo, pai e empresário, conta um pouquinho como foi aí o seu início de carreira, por que escolheu engenharia ambiental e em que momento achou que isso não era para você? Não fazia mais sentido. Cara, a gente sai do ensino médio muito jovem, né? E tem que decidir uma profissão. Tem que decidir uma profissão que você vai seguir pro resto da vida, né? Esse é o pensamento de todo mundo. Tecnicamente, né? Eu acho que muito mais na nossa geração já mudou muito isso, né? Já mudou muito. Desculpa, na geração dos nossos pais, eles seguiam e já era. Era isso, né? Até o Mas fim na da nossa vida. não, a gente já começou a mudar muito isso, né? Mas eu tinha aquela sensação, cara, o que eu vou fazer? Eu vou ver uma profissão que tá em alta. Uma profissão que talvez eu goste, né? Você não sabe ainda, né? Mas eu gostava muito de exatas, né? Eu ia muito bem na escola. O contrário, tá vendo? Eu ia muito... No fim se uniram ali. Eu ia muito bem na química, física, matemática, etc., cálculos. E daí eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa voltada a isso. E daí eu tinha um professor, que era um professor de geografia na época, ele falava, cara, engenharia ambiental é a profissão do futuro. É o que a galera vai ganhar dinheiro, né? Isso lá em 2006. Falei, cara, então é isso. Eu vou fazer uma engenharia, que eu já tinha certeza que eu queria ser engenheiro, ter esse título, né? Pra mim fazia muito sentido ter o título de engenheiro, pô, cargo, né? Não sei o quê. 17 anos. Daí eu falei, cara, vou fazer engenharia ambiental. E decidi, fui fazer engenharia ambiental. Me formei também, sempre tive isso na minha cabeça de, cara, eu vou até o fim. Eu sou e eu não vou largar a mão. Fiz a engenharia ambiental, me formei, trabalhei na área durante ali uns 3, 4 anos mais ou menos. Só que, cara, não era isso que eu queria pra mim, não era isso. Eu fazia mapeamento de solo, etc, né? Ficar atrás do computador não fazia sentido algum pra mim. E daí foi um momento que eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu preciso mudar. Eu preciso mudar de profissão, eu preciso me encontrar. E daí eu fui buscar um pouco do que eu gostava. E daí, cara, a minha família sempre foi uma família que gosta muito de cozinhar, né? Meu pai, assim, é absurdamente bom na cozinha. Atualmente ele, né, não faz tanto como ele fazia antigamente. Minha avó era absurdamente boa. E daí eu sempre cresci com ele fazendo tudo e eu na cozinha aprendendo, ele me ensinando, ele tinha o prazer. E eu tinha o prazer de ver que ele, cara, ele adorava fazer aquilo. Ele adorava. E eu, cara, desde pequenininho eu aprendi a fazer esfirra, aprendi a fazer várias coisas que ele fazia e tava sempre ao lado dele. Eu falei, cara, é isso. Tava naquele começo da gastronomia, né? Aquela moda absurda. E eu falei, cara, MasterChef bombando. Falei, cara, é isso que eu vou fazer. E daí decidi largar tudo, né? Saí, pedi demissão, tinha um carro, vendi meu carro para juntar dinheiro, para pagar faculdade. E fui para Campos do Jordão fazer a faculdade. Cara, primeiro momento, e agora? Será que eu vou passar na prova lá, né, no vestibular, e aquele medo, e já pedi demissão, e já comecei Tem que dar certo, não? Falei, não cara, tem é outra isso. opção, né? Daí passei, foi aquele primeiro momento, e eu falei, pô, é isso, agora eu tô dentro. E daí comecei essa nova etapa da minha vida. Muito bom. A minha história foi completamente diferente da de vocês. Eu só escolhi o que eu não queria fazer. Que era engenharia, medicina e direito. Esse eu não quero, o resto eu faço. Aí fui ver direito. turismo, administração e tal, e aí acabou que eu passei numa administração, e aí como vocês, eu entrei e falei assim, já que eu tô aqui, vamos terminar. Vou terminar. Mas nunca pensei em ter empresa, nunca tinha pensado em fazer isso, e depois a gente conta essa história. Mas legal, vamos lá, e aí assim, os dois tiveram um momento que foi o momento tá esperando o quê, né? O momento de virada, o momento que vocês falaram assim, putz, estou fazendo isso, mas não me vejo daqui a alguns anos. Me vejo mais feliz fazendo outra coisa, né? O que vocês acham que foi o ponto de virada que vocês falaram assim, vocês fizeram alguma coisa, foi procurar, que nem você comentou, estava muito em alta gastronomia, MasterChef, etc. Mas teve alguma coisa que foi assim,
apareceu, alguém me falou, a minha mãe, minha avó, alguém que me conectou com isso, falou assim, eu vou procurar, e aí eu vou estudar. E aí, óbvio que vocês já têm histórias de que começa uma coisa, termina, mas o primeiro momento, que é o ponto de virada, às vezes precisa de um empurrão de alguém, né? E qual que foi esse momento que vocês acham que... Pra mim, ao contrário também do Rafa, eu nunca tive uma tradição familiar de cozinha, de ver a minha avó ou de ver a minha mãe cozinhando com tanto gosto. Mãe, não briga comigo. Tá, eu gosto da sua comida. Mas prefiro a minha. Memória afetiva. O bolo do vídeo era dela. Mas, e por incrível que pareça, até hoje, muitas pessoas que me conhecem a vida toda falam, imagina, mas você cozinhando, você não sabia nem cozinhar um ovo. Mas foi um estalo, assim, que a gente, né, eu me casei, a gente se mudou e aí a gente recebia algumas pessoas em casa e eu falei, queria fazer alguma... você fala, putz, vou ficar comprando. Eu falei, queria fazer uma coisa gostosa e tal. Fazia uma coisa ou outra, mas sem saber muito, assim. YouTube, Instagram, internet. Receita da internet e tal. E dava certo, as pessoas falavam, nossa, é bom, nossa, que delícia, não sei o quê. E eu falei, cara, quer saber? Vou atrás de alguma coisa. Tanto que eu vim, né, conversar com vocês aqui. E o meu start foi esse, não foi nada assim mágico, nada, nossa, abriu o céu e agora... Mas foi ali, assim, que eu senti, que eu falei, putz, cara, eu vou fazer uma coisa diferente. Mas que momento que você fez isso e falou assim, é isso que eu acertei, Então, é isso que eu vou fazer? Foi justamente quando eu venci essa barreira, minha mesmo, eu acho, de tipo assim, fazer uma coisa que eu jamais faria. Que era, literalmente, ir atrás de uma coisa completamente nova para mim, né? Até então, por mais que eu não seja uma pessoa muito conformada com a minha situação, a gente acaba caindo numa zona de conforto, né? Então, a minha área ali de atuação, eu já estou há 12 anos nessa área, dificilmente eu faria uma coisa completamente diferente daquilo, né? Então, eu trabalhei numa academia, eu vou dar aula de personal, eu vou trabalhar com criança, então é tudo relacionado àquela área. Saúde, Eu né? teria ali um certo domínio porque é o que eu conheço. Ô, Débora, mas você já sentiu, você já teve o sentimento de que ser cozinheiro, você não era, talvez você não vai ser muito bem remunerado, ou ter vergonha, ou tipo, as pessoas não olharem com valor, sabe, sobre essa profissão? No começo eu tinha um pouco dessa visão, tanto que quando eu comecei a fazer, só a Isa que sabia. Depois eu comecei a postar, comecei a divulgar, todo mundo falou, nossa, com umas caretas, né? E tem toda essa questão de, tipo assim... Disposição. Como eu vou fazer diferente? Eu sempre fui uma pessoa muito retraída, muito quieta, né? Nunca fui de me expor muito. Então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente, então eu vou ter que fazer tudo diferente. Aí eu criei um personagem ali no Instagram no começo para poder vencer essa barreira. Mas eu mesma tinha essa barreira. Preconceito, né? Desse preconceito de, cozinheira. Nossa, coitada. E aí eu fui vencendo isso dentro de mim. Eu falei, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quantas pessoas a gente não vê e hoje mais ainda, tipo, que você conhece mais a fundo a história, você fala, a pessoa tá super bem. Coitada sou eu que tô achando que ela é coitada, entendeu? Não tem nada a ver. Então, os preconceitos que a gente vem carregando do que a gente ouve, do que a gente vê, enfim, do ambiente que a gente está, eu fui quebrando isso, né, com o passar do tempo, e hoje eu vejo a área da gastronomia completamente diferente, da confeitaria, né, que é a que eu estou mais por dentro hoje, completamente diferente. E no seu caso, que era engenheiro, profissão renomada e tudo mais, como é que foi pra família isso? Cara, pra mim foi muito difícil, assim, porque eu tinha esse negócio na cabeça de título, né, cara? Não, engenheiro, pá, status, né?
E Apesar de que hoje em dia o status chefe cara, também... Tá valorizado. Com certeza, mas ainda mais lá quando eu decidi trocar, né? Eu me imaginava que, nossa, eu quero ser o Masterchef da vida, né? Mesmo não acompanhando tanto assim, né? Mas você se imagina. Mas eu tive muito esse preconceito na minha cabeça de, cara, pô, cozinheiro, mano, pô, ficar dentro da cozinha, todo mundo se divertindo, você lá cozinhando, servindo os outros. Sim. Será que é isso? Será que eu quero? Será que eu não quero? Mas daí eu falei, cara, não, é isso, eu vou decidir. Quebrei também, né, em mim essas dificuldades, essas barreiras. A minha família, cara, putz, super me apoiou. A hora que eu falei pra minha mãe, pro meu pai, eu senti que teve no começo assim, mas será que é? Será que não é? Uma preocupação, cara, porque eu já era formado, eu já tinha lá 2, 3 anos de formação, estava começando a construir uma carreira dentro da minha profissão, né? Então já tinha entrado lá num cargo de analista, já estava começando com um cargo de coordenador, não sei o quê, começando a ganhar dinheiro. E daí eu falei, não, decidi trocar. Mas a minha mãe, meu pai, minha irmã, né, meus familiares apoiaram e fizeram de tudo para me ajudar. Mudei para Campos do Jordão, né, aluguei um lugar lá, eles me ajudaram na mudança, apoio total, assim, né. Então, hoje eu agradeço tudo o que eu conquistei a minha família, né, minha irmã, meu pai, minha mãe, meus parentes, né, eles foram, assim, minha base. E é isso. Acho que eu não lembro mais o que falar. E no seu caso, os seus amigos te perguntaram, como você também já estava há mais tempo, né? Sim. Rafael, estava quanto tempo você ficou na carreira, na profissão? Eu fiquei uns 3, 4 anos como engenheiro. Tempo da pós-faculdade? Pós-faculdade. Você já está há 12 anos, né? 12 então anos já... formado, gente, vai entregar a minha idade. Você falou a sua idade no começo. Já falou, então já. tá tudo bem. Mas... Alguém lembra, não? Não, acho que não, viu? Então tá tudo certo, não vou falar de novo. Mas eu também tive, assim... Principalmente da Isa, que a gente está ali o dia a dia juntos, o apoio total dela, assim, quer ir, vai, faz mesmo, vai, confia, vai dar certo. É nova, dá tempo. E das pessoas em volta, eu acho que mais do que o falar, os resultados falaram por mim. Então, a mudança que eu tive interna falou muito mais. Então, a minha mudança de atitude, a minha mudança de postura... Tudo isso mostrou para as pessoas em volta de que, cara, acho que é isso, vai dar certo. Que faz o olho dela brilhar, sabe? Então, lógico, eu precisei divulgar, eu precisei falar com as pessoas, algumas pessoas vieram me falar, mas a maioria foi tipo, pô, que legal, nossa, da hora, tô vendo seus vídeos, nossa, tá legal, tô vendo que você tá feliz, continua e tal. Então, assim... A minha volta, pelo menos o que chegou até mim, sempre foram coisas positivas. Tipo, continua, você tá super bem, aí compra, aí gosta, aí dá o feedback, enfim. Eu nunca tive uma negativa de tipo, ai, o que você tá fazendo? Tá louca? Você vai largar a sua carreira? Deve ter um monte, mas que chegou até mim, ninguém... Exatamente, o que importa é o que eu decidi e o que eu quero seguir. E já teve nessa jornada de mudança, principalmente na jornada de mudança de vocês, alguma pessoa que vocês que não se manifestavam, tipo, nem a favor nem contra, mas que eram mero observadores, né? E que em algum momento, a hora que vocês começaram a prosperar, a aparecer mais, a mostrar resultados, né? Então, de repente, aí elas apareceram e falaram assim, tô te acompanhando. Já tive, assim, alguns casos de pessoas, assim, conhecida lá do fulano de tal, que estava ali, nem lembrava mais, escondida, e em algum momento falou, putz, cara, eu vejo seus vídeos, nossa, não sei o quê, ou, nossa, queria encomendar aqui com você, queria... Então, assim, tiveram, que nem eu falei para você, as pessoas ali mais próximas, elas observavam um pouco mais essa mudança ali de atitude, de comportamento, de fala mesmo, mas várias pessoas ali que estavam escondidinhas ali, só, deixa eu dar uma olhada nesse negócio aqui, viu o que ela está fazendo? Apareceram e falaram, nossa, te acompanho, nossa, que legal, vejo seus vídeos, às vezes encontro em algum lugar,
Fala, nossa, tô vendo que você mudou, nossa. E muitas pessoas hoje me perguntam, você já tá 100% aí na confeitaria? Eu falo, não, tô ainda. Falta um pouquinho ainda, mas praticamente 90% já tô com o pé lá. Mas as pessoas falam, te acompanho e tal. Mas sempre tem a pessoa que fica ali eu também, na espreita ali. Cara, eu já tive vários momentos na minha vida que eu nem imaginava que eu era inspiração para alguém. Sim, isso é verdade. Isso é muito louco, né? Às vezes uma pessoa, cara, X, às vezes não é nem só de profissão, às vezes é de família, às vezes é de esporte, às vezes é de, cara, qualquer coisa. E falar assim, cara, eu vi você fazendo isso. Eu lembro de você, né? Eu já vi você naquele momento, eu queria tanto fazer isso, eu queria ser desse jeito. E você não saber que você era uma inspiração. Ou você estar, já aconteceu comigo, sei lá, no esporte. Eu estar num momento no esporte meio cabisbaixo, que eu gosto muito de esporte, né? E eu estar num momento cabisbaixo, a pessoa falar assim, cara, eu acho que eu vou parar, eu acho que eu vou não sei o quê. E a pessoa virar pra você e falar assim, cara, mas você é muito bom, eu queria fazer metade das coisas que você faz, ou eu queria ter metade do que você faz de profissão, de emprego, de não sei o quê. E você fala assim, caramba, eu sou espelho para uma pessoa. Sim. Ela se inspira em mim. E isso para mim é uma loucura. É uma loucura, porque a gente não imagina, mas as pessoas, elas olham para você e elas, às vezes as boas, né, elas acompanham e elas querem fazer um pouquinho do que você faz também. E você acaba mudando a vida de uma pessoa sem saber. Isso é muito legal. E no seu caso, Rafa, quando que você que decidiu mudar de profissão, decidiu então que agora ia formar novas pessoas, ia dar aula, né? Porque aí é um passo além, né? Então, segue muito dessa linha com o que você está falando agora, né? De inspirar pessoas e tudo mais. Mas qual foi o momento que você falou assim, eu já dei aula, eu dava aula quando criança, tenho experiência pedagógica de família ou não? Tipo, foi convidado ou eu fui atrás para dar aula? Eu fui, na verdade, eu fui meio que convidado, assim, né? Eu nunca me imaginei dando aula. Eu me formei, então, na gastronomia, né? E daí, no começo ali, eu não sabia para onde eu ia. Tem muitas áreas, né, que a gente pode seguir. Eu tinha certeza que confeitaria não era a minha. Eu não gosto de confeitaria. Que não queria. Ainda não gosto, né? Sei e faço, mas não é uma coisa que me apetece, né? Mas eu abri uma empresa de refeição congelada ali no começo, também não existia muito isso, estava bem no começo ali, esse mundo fitness, alimentação saudável. Abri, né, a Fit Food, deu super certo ali no começo. E daí uma escola chegou até mim, falou, cara, eu preciso de um professor aqui, a gente quer abrir uma aula, um módulo de gastronomia, e a gente está no mercado buscando. Só que eles não tinham, assim, basicamente quase nada. E daí eu falei, cara, legal, vou até lá, só que eu nunca dei aula, né? E fui. E daí foi ali que eles me deram a oportunidade, então comecei, montei todo o plano de ensino deles, montei a apostila, montei tudo do que eu achava que fazia sentido. Eu tinha acabado de me formar, então eu tinha muita coisa fresca na cabeça, muita ideia. E, cara, no começo, a primeira vez, assim, eu tremia na aula. Mas é o que eu falo para os professores hoje, né? A gente não sabe, é o medo do desconhecido. Com certeza. Como hoje, né? Exato. Como hoje. A gente tá tremendo aqui, mas ninguém tá vendo. Mas o medo do desconhecido é uma coisa muito doida pra gente, né? A gente não sabe o que vai vir de pergunta, a gente não sabe se a gente gaguejar, o que eles vão pensar, não sei o quê. Só que isso foi passando, e essa vontade de querer ensinar e passar, e depois você vê que a pessoa alcançou um determinado step ali, um determinado degrau a mais na vida dela, cara, isso é o que hoje em dia na educação, né, de lecionar, de ensinar, é o que me alimenta, assim, cada dia. E você, Débora, você é professora, né? Sim. Não de gastronomia ou confeitaria. Tem planos de eventualmente seguir uma área acadêmica Olha, também, como o Rafa falou, nunca me vi nessa posição,
Mas eu percebo que nem, como ele falou, né? Tem pessoas que nos observam e tal. E esses dias mesmo, eu tava lá nessa febre aí do Morango do Amor, né? E tal, não sei o quê. E muitas pessoas tiveram dificuldades em vários processos, né? Porque são processos muito delicados e tal. E algumas pessoas vieram me perguntar coisas. E eu falei, caracas, meu... Cara, isso é legal, né? Eu tô passando uma informação, ou tô dando ali se tornar referência. Um pulo do gato para uma pessoa, e a pessoa, em algumas delas, já estavam na confeitaria muito mais tempo do que eu, porque eu comecei agora. E eu falei, caramba, não é que legal que eu tô numa posição hoje muito diferente, de fato ser uma referência em alguma coisa, de ensinar, de poder passar um conhecimento, uma bagagem ali para alguém. Então, eu hoje não me vejo nessa posição, mas com o pensamento aberto que eu tenho hoje, eu não falaria não, ou não falaria nunca. Futura Deus permite. Exatamente. Eu costumo dizer que é assim, né? Ali. A oportunidade aparece quando a gente está preparado. Exato. Né? Então, muitas vezes passa a oportunidade, mas se a gente não está pronto, não vai acontecer. Exatamente. E quem está preparado abraça, quem não está nem vê. Nem vê. E só reclama. Ou se vê. Eu nunca tive essa oportunidade na vida. Exato. Às vezes ela bateu. Também não foi nem exatamente. Viu, você não abriu a porta, né? Ela bateu, mas você não abriu. Então como é que você vai? Exato. Muito bom. E pensando nessa mudança de vida de vocês e tal, qual foi a primeira ou qual foi a maior conquista de vocês até hoje na profissão gastronômica, né? Olha, eu tive várias, assim, desde que, na verdade, eu comecei, né, com a gastronomia, já tem um ano, né, que eu estudei e tudo mais, e eu vi essa necessidade de mostrar ali o que eu estava fazendo, né? Passado um tempo eu falei, gente, eu preciso que as pessoas vejam que agora eu estou fazendo isso. E aí foi onde eu comecei, né, com o bombom ali, com o doce. Começou a dar certo e eu falei, eu preciso... Eu tava ali dividida, sabe? Então eu fazia aquilo como um quebra-galho, um hobby, vamos ver o que vai dar, mas na minha cabeça eu ainda seria aquela personal trainer pro resto da vida. Tive um período de pausa e aí nesse ano eu voltei com uma mentoria com uma professora que eu conheci. Na verdade eu iniciei com ela no ano passado e a gente foi até ali a Páscoa, né, um pouquinho antes da Páscoa. E nesse meio do caminho eu falei, agora eu vou transformar essa ideia ou transformar essa renda extra em algo que de fato eu vou chamar de minha empresa. Que eu sempre tive um desejo dentro de mim. Eu até falei isso com a Isa esses tempos atrás, eu nem sabia, né? Nem assim, há anos atrás, eu sempre falava, gente, eu vou ter a minha empresa. E eu nasci para ser essa pessoa. Como que é o nome da sua empresa mesmo? Adoçarte. Adoçarte. Eu não sabia como, eu não sabia o quê, eu não sabia nada. Eu só sabia que eu tinha esse desejo dentro de mim. Eu já tentei várias coisas, acho que tem uma curiosidade eu já tentei várias coisas, desde marca de roupa, sorvetinho de cachorro, tudo. E aí parei na confeitaria agora. Mas... então não foi só a educação física ou a confeitaria, já teve outras tentativas de empreendimento. Teve outras tentativas, mas que foram ali frustradas, porque, de fato, se você não está pronto para aquela oportunidade... A gente para na primeira barreira. Exato. Então, assim, veio pandemia, veio toda aquela coisa arada. E eu falei, eu preciso transformar essa ideia, transformar esse hobby em algo que, de fato... eu vou chamar de minha empresa. E assim eu fui indo, levei um negócio mais a sério, tanto que eu entrei nessa mentoria. E dentro dessa mentoria, surgiu a oportunidade de participar de um concurso, né? E para mim também foi uma dessas viradas de chave que eu falei, eu nunca fiz isso, eu não tenho bagagem para isso, eu não tenho experiência, mas eu vou. Eu não sei como, eu não sei o que, tanto que a gente não tinha informações ali do que fazer, então eu não conseguia treinar nada, mas eu falei, com a cara e a coragem eu vou, eu decidi que eu vou. Vamos ver o que vai dar. Exato.
Então, assim, quando eu fiz a minha inscrição, eu falei, vamos ver o que vai dar. E foi dando certo, né? E ali, naquele momento, naquele dia, na final, no momento antes de ir, eu falei, tá, eu tô na final de um concurso que, de fato, eu não tenho, né, assim... Vamos dizer que eu fui a zebra do negócio ali. Tem o conhecimento, talvez, do que os outros têm. Que os outros tinham, exatamente. Os outros concorrentes eram, talvez, até... Eram da área da confeitaria, né? E eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Meu povo deve estar me achando doida. De, tipo, o que essa menina tá querendo aqui? Mas naquele dia eu falei... É aquela coisa que a gente fala, Deus, manda um sinal. Universo, me dá um oi aí. E eu falei, se... eu ganhar esse concurso, eu vou virar a minha vida e vou me dedicar 110% para isso. Para a confeitaria, já era certo que era a confeitaria. Exato. Porque você começou na gastronomia, Comecei né? na gastronomia e aí eu fui para a confeitaria e aí depois, no meio do caminho, eu falei, não, isso aqui eu gosto de fazer. E aí, tanto que nesse meio do caminho também veio o nome, né? Adoçarte era um outro nome que a gente tinha dado ali, não deu certo, e aí eu falei, que nome eu vou dar? Não tenho muito essa coisa de pensar no nome legal. E num dia aleatório eu falei, adoçar, né? O intuito é adoçar a vida das pessoas e trazer a minha arte. Eu sempre gostei muito de arte, né? De diversas formas ali, né? Da música, da dança, mesmo não sabendo cantar e nem dançar. Então a Débora depois vai dar uma palhinha pra gente. Dar uma palhinha. Gente, misericórdia. Dançar ela já dançou várias vezes, porque na faculdade de educação física tem mas foi porque eu fui obrigada a dançar. Isso valia a nota. Mas eu vi ali a minha forma de colocar a minha arte para fora. Então, hoje o que eu faço na confeitaria é isso. É essa mistura de adoçar a vida das pessoas, o afeto, o carinho e a minha arte. Então, assim, naquele dia do concurso eu falei, se for para ser, eu vou ganhar esse negócio e aí eu vou me dedicar. E desde então estamos aqui. Para quem está perdido do concurso, né? O concurso foi o Desafio Doce que o Instituto Gourmet promoveu aí no início do ano. Inclusive a final foi no Confeitavale, né? Que é o maior evento de confeitaria aqui da região. E eu acho que o mérito de você ter ganhado, olhando, né, depois de tudo que aconteceu e tudo mais, é por você estar, de certa forma, não ser da sua área, talvez a dedicação e a atenção que você deu para o concurso deve ter potencialmente maior do que as pessoas que já são da área, já se sentem confortáveis, né? Então, quando a gente sente que a gente está para trás, normalmente a nossa atitude exatamente. E da mesma forma você vai mais relaxada, porque se não passasse da primeira fase, tudo bem, né? Tava tudo bem, né? Então, eu acho que é muito, na nossa vida, muito desse... Qual é a pressão que a gente coloca em cima das coisas que a gente quer? E a pressão é muito mais no resultado e pouco na jornada que a gente vive, né? Então, se a gente cumprir a jornada com o que tem que acontecer, talvez a gente tenha um resultado melhor, mas a gente quer conquistar o resultado sem curtir a jornada, né? E tudo que você falou, eu já tentei várias outras coisas, a gente fala, eu já tentei e talvez não era o momento, não era a oportunidade, mas tudo e essas frustrações passadas, de certa forma, ela contribui para tudo que você virou hoje. Sim, né? Então, o que você fez errado ou você deixou de fazer, não foi com a mesma gana de conquistar aquilo, então você fala assim, aquilo que eu fiz não funcionou, agora que eu tô mudando, talvez isso é o que eu tenho que fazer mesmo, né? Então eu vou colocar 110% de energia, porque se for fazer meia boca, eu nem participo. Eu nem vou, né? Legal. E você, Rafa, tem alguma conquista aí que você fala, essa foi a primeira, né? Ou sei lá, durante a faculdade ou pós-faculdade, ou já como mais formado? Eu acho que
eu alcançar o cargo de chefe de cozinha, para mim O que é chefe de cozinha? Chefe de cozinha nada mais é do que um cargo, uma junção de funções que você exerce dentro da cozinha, que você passa, né? Você acaba tendo conhecimento de várias coisas. Não é só o cozinhar, não é só o liderar, não é só o ter conhecimento de planilhas, de estoque, de compras e vendas, né? É uma junção de tudo. Chefe é o melhor cozinheiro do restaurante? Jamais. Pode ser que sim, né? Mas a maior parte não. Você não é o melhor cozinheiro, né? Você é o melhor gestor. Tanto que hoje em dia esse cargo, essa função, eu acho que não faz muito mais sentido ele ser chamado de chefe de cozinha. Mas eu acho que o futuro disso é você ser o gestor da cozinha, né? Você tem que aprender a liderar, você tem que aprender a conhecer a sua equipe, a dar o fôlego, dar o ânimo para ela, né? E daí eu acho que quando eu consegui aprender um pouquinho de cada coisa, então você começa ali como cozinheiro, né? Você começa como lavando louça, você começa descascando cebola. Cara, e é uma escada, você tem que ter uma jornada dentro da cozinha, né? Porque eu sou formado em gastronomia, eu vou sair da minha faculdade e eu sou o chefe de cozinha. Não, esquece, cara. Você é o cozinheiro e todos nós sempre vamos ser cozinheiros. E daí você vai aprendendo. A partir do momento que eu passei ali de um estágio, eu passei numa cozinha, eu trabalhava 12, 15 horas dentro de uma cozinha, talvez para mim, graças a Deus, foi uma jornada pouca, né? Foi um período pouco que eu tive essa vivência na cozinha. Mas eu consegui já por meio da minha outra profissão, ou por meio dos meus outros conhecimentos, eu consegui sempre agregar. O que você acha que na engenharia te ajudou dentro de uma cozinha? Eu sou muito metódico, né? Eu sou muito para processos. Eu sempre fui muito processos. Então isso para um chefe de cozinha, para um cozinheiro, né? Você ter essa parte de processos muito bem definidas na sua cabeça. E na engenharia eu cheguei a um determinado momento, talvez curto, mas um determinado momento que eu estava coordenando uma equipe. Então eu tinha que ter processos, eu tinha que ter uma gestão, eu tinha que aprender a falar, aprender a ouvir. Então isso para mim foi uma bagagem muito grande para eu entrar dentro de uma cozinha, trabalhar, saber fazer, porque você tem que saber mandar, né? Você tem que saber falar, eu quero que você corte isso em tal coisa. Você tem que saber fazer. Sim. Você não precisa ser o melhor. Eu quero que você faça um risoto tal. Você tem que saber fazer. Você não precisa ser o melhor, mas você tem que saber fazer. Então, um chefe de cozinha, além de um cozinheiro, ele é o cara que ele sabe, né, falar o que tem que ser feito e sabe o modo de falar como tem que ser feito. Isso que para mim, a hora que eu cheguei nesse momento da minha vida de cozinha, e eu consegui ter esse cargo, né, naquele momento lá, eu falei, cara, eu vou chefiar a minha primeira cozinha. Falei, cara, que legal, é isso que para mim tá fazendo sentido e eu quero levar para minha vida, né? Daí eu abri empresa, daí eu virei uma bagunça total. Né? Aí se enfiou no meio. Daí hoje eu sou o Julius. Aí é o negócio do empreendedorismo, né? Veio aqui no quieto, eu acho não adianta. Eu falo que as primeiras experiências dentro do empreendedorismo, elas nos mostram se aquilo faz sentido viver ou não. Sim. Né? Por mais que a gente se frustre, que a gente quebre, que a gente faça errado, você leva isso como, se é algo que eu quero mesmo, então eu preciso fazer diferente do que eu fiz, né? Sim. Então, ou vai demonstrar, igual eu conheci várias pessoas que já falaram assim, cara, eu não sirvo para empreender, sim, eu sirvo para trabalhar para alguém. Exato. Mas eu também trago o lance não é porque você trabalha para alguém que você não pode ser um intraempreendedor, sim, né? Porque empreender não é ser empresário, empreender é você se dedicar, ter resiliência, você fazer coisas a mais do que o próprio cargo ou a função que você está submetido exige. Né? Você trazer
soluções ao invés de problemas. Sim. Eu acho, ainda falo mais, eu acho que existem dois tipos de pessoa, né? Assim, você é o cara que manda ou você é o cara que é mandado, né? Se você é o cara que manda, você é o empreendedor, você tá à frente, você tá ali e você vai quebrar e você vai aprender com o seu erro e você vai além e tá tudo bem. Ah, não, eu não sirvo para virar o mês, tá devendo tantos R$1.000 de aluguel, não sirvo para isso. Então, então beleza, você vai ser o CLT, bacana, só que você tem que ser incomodado. Você tem que ser o cara incomodado, você não pode se conformar e ficar confortável ganhando 2, 3, 4. Cara, eu não sei quanto que você quer ganhar, mas você tá 6 meses, você tá 1 ano, você não se movimentou, você não ganhou um aumento, você não mudou de cargo, cara, então se incomoda, porque senão você vai passar 5, 10, 15, 20 anos, a hora que você olhar para trás vai falar assim, cara, e daí é o que acontece, o que eu sempre tive o preconceito, eu sou auxiliar de cozinha faz 20 anos, eu sou cozinheiro faz 30 anos, cara, e por quê? Vai buscar mais. Você quer ser um chefe, o gestor da cozinha? Vai estudar, vai fazer alguma coisa. Ah, não, eu quero um momento que eu quero ser o dono de um restaurante, quero abrir meu restaurante. Vai estudar, cara, porque senão daí entra naquele negócio que eu sempre tive o preconceito. Cara, mas eu vou ser cozinheiro? Eu vou ser auxiliar de cozinha? Não, cara. Hoje eu posso falar assim com clareza e com bagagem que dá para ganhar dinheiro você vivendo da gastronomia. Dá para ganhar dinheiro. Em qualquer profissão, né? A gente normalmente generaliza algumas coisas, né? Na educação física, na cozinha, professor. Então, assim, é óbvio que na média, se botar todo mundo no mesmo pacote, qualquer profissão vai ter um salário médio muito baixo. Né? Tem uma pesquisa que eu lembro mais recente de jogador de futebol. A gente pensa, putz, você olha Neymar, Ronaldinho, essa galera, são milhões, Cristiano Ronaldo, Messi, são milhões, mas bota todo mundo no mesmo pacote que é profissional, e aí essa pesquisa dos jogadores brasileiros há uns anos atrás dizia que ganhava na média R$1.000 por pessoa. Então assim, eu quero ser jogador, mas se você não for o melhor, não for bom, não se dedicar, não acordar cedo, não treinar, não vai acontecer. Assim vai ser igual para o educador físico, vai ser igual para o cozinheiro, empresário. Né? Para o empresário, a mesma coisa. Para o nosso videomaker, a mesma coisa. Também. Se não estudar, se não ir atrás, né? Depois ele vai dar uma palhinha para a gente aqui. Muito bom. E agora, a partir de agora, qual é o sonho? Onde vocês querem chegar? Você tá com 35, você tá com 35? 35? Ixi, olha só, eu também, gente. Tô com 35, uns 30, 35, só o cabelo caiu mais cedo, mas... É estilo. Mas e aí? Vamos lá, vamos falar daqui 5 anos, então quando vocês chegarem na minha idade aí. Quando a gente voltar aqui... qual o sonho de vocês aí para os próximos 5 anos? O que vocês gostariam de conquistar agora? A partir do momento que você agora investe na confeitaria, você dentro da área gastronômica, de uma maneira geral, o que vocês querem? Hoje eu tenho esse costume de pensar que eu sonho meio alto, assim. Então eu quero ter minha franquia. Eu quero ter muitas lojas por aí espalhadas. Da Adoçarte? Da Adoçarte pelo Brasil e quiçá pelo mundo. Muito bom. Exatamente. Se é para sonhar, tem que sonhar. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, vamos para a Adoçarte para rodar por aí. Olha aí, ó, os franqueadores de plantão. Fiquem ligados aí na Adoçarte em breve. Sim. E para você que quer um negócio pronto, consolidado para investir, fica ligado. Fica ligado. E o Rafa vai ser investidor da Adoçarte. Aí, ó, já tem o primeiro. Hoje eu um pouco diferente, eu não penso em abrir uma empresa mais assim. Eu acho que eu colocar a mão na massa hoje em dia, para mim, já não faz mais sentido, né? Nesse momento, é óbvio. Eu tenho muito mais assim o pensamento de investir, né? Sim. De olhar
o começo de alguma coisa e falar assim, cara, talvez isso dê certo, até onde eu posso ajudar, colocar um pedacinho do meu conhecimento Sim. e me tornar parte disso. Sim. Né? Hoje em dia eu falo assim, eu penso que eu tenho que ganhar mais dinheiro trabalhando menos. Sim. Então, o que eu posso... O sonho de qualquer todo pessoa. mundo. Exato. O sonho de todo mundo, né? Mas, às vezes, é nesse pensar e pensar em pensar que você acaba acertando. Sim. Então, não sei, o mundo digital hoje, para mim, faz muito sentido. Sim. Né? Então, será que não é esse momento que a gente tem que começar? Né? A galera que começou lá atrás, hoje já está muito na nossa frente. Sim. Mas dá tempo, porque tem muito que explorar ainda, né? Sim. Então será que não é esse momento da gente pensar e desenvolver projeto em alguma parte, entrar no mundo digital, né? Mas abrir, assim, eu tenho certeza que abrir uma empresa física é uma coisa que eu não faço, né? Não faria. Então o Rafael vai ajudar você a criar a Universidade Adossart. Pronto, fechou. isso. Ai, gente, Muito bom. aguardem também. Legal. Novidades. Nessa linha do digital, a gente vê muitos jovens se dando bem justamente porque não tem a vergonha, não tem o e se, né? Só Exato. faz, né? Tem o medo do julgamento, né? A gente acaba pensando 10 vezes antes de começar. Sim. Esse podcast é exemplo disso, né? Que a gente está há muito tempo prolongando tanto tempo, adiando para fazer, mas que bom que começamos. Então, vamos chegando para o final aí. Estamos aí há quase 1 hora, né, chefe? E queria que vocês, para quem está assistindo a gente, né, ou vai assistir, está escutando a história de vocês e eventualmente vão se inspirar na história de vocês, o que vocês possam deixar aí, o seu momento está esperando o quê? Né? Qual a mensagem que vocês podem deixar para as pessoas para a gente encerrar? Se inspirarem. Olha, eu diria para qualquer pessoa que está na dúvida, que está com medo, vai, assim, independente se tem gente falando que não vai dar certo, se tem pessoas que não acreditam em você, se você tem clareza daquilo que você quer, vai em direção àquilo, porque é uma consequência inevitável. Então, se você respeita o processo, faz ali o dia a dia, que é o mais difícil, né? Eu era uma pessoa assim, acho que a grande maioria, de você querer só o resultado. Eu tô lá, quando eu chegar lá na minha franquia, eu vou ser uma pessoa realizada. E a gente esquece o processo, o dia a dia, é o acordar sem querer acordar, é o dormir tarde e pensar, putz, amanhã eu vou ter que fazer tudo de novo, fazer sem estar afim, vencer vergonha, vencer medo, vencer barreira. É o dia a dia que vai transformar você na pessoa que você quer ser e a pessoa que é capaz de conquistar aquilo que você quer. Então, coragem. É ter coragem para enfrentar todos esses desafios no dia a dia. Não é um negócio que, quando chegar lá na frente eu vou fazer isso. Não, todo dia você vai se transformando naquela pessoa capaz de conquistar os sonhos, seja eles quais forem. Então, é ter coragem para vencer tudo isso e vencer as suas próprias barreiras. Eu acho que olhar para dentro da gente e falar, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso assumir que eu errei. Isso é muito difícil, porque a gente tem a cultura de terceirizar as responsabilidades. É porque o fulano, eu sou cozinheiro há 20 anos, mas é porque o dono do restaurante não me deu a oportunidade. É porque chegou um outro aqui, puxou o saco e passou na minha frente. E você fez o quê? Olha para dentro de você. Quando você muda o ambiente interno, tudo fora muda. Então, o principal é isso. Você ter a coragem de assumir que você precisa mudar. Autorresponsabilidade. Exato. Exato. E assim, eu acho que as pessoas que estão assistindo, se a gente conseguir tocar uma única pessoa, né? Sim. E ela falar assim, cara, eu tô nisso na minha vida. Momento. Eu tô nesse momento, né? Só que, cara, eu sou às vezes mãe, pai, Sim. de 3, tenho uma família e como é que eu vou sair do meu emprego que hoje paga minhas contas e vou
fazer uma nova carreira, vou começar do zero. Hoje, sei lá, eu sou engenheiro, hoje eu sou alguma coisa que eu ganho 5, 6 mil reais, só que eu sou muito infeliz. Como é que eu vou largar tudo isso e vou ganhar R$1.500, R$1.600, R$1.700, que é o piso, para ser um cozinheiro, cara? Não posso. Eu entendo, eu super entendo, né? É difícil esse momento. Sim, mas por que não, talvez, se preparar, né? Às vezes você não consiga agora, tá tudo bem também. Mas vai lá, faz um curso, vai em alguma escola, faz um curso, vai na internet, faz um curso online, né? E vai tentando devagarzinho com o que você tem, né? Com o que você tem. Você às vezes não é largar tudo, mas é com as fichas que você tem, você tentar mudar. E vai chegar um determinado momento que às vezes você consiga guardar um dinheiro, ou você com sua esposa ou alguém conseguir um cargo melhor e você fala, pronto, agora é a hora que você consegue pagar as contas e eu vou ficar de suporte só ali, trocando figurinha com o que eu ganho e dando suporte para você financeiramente, mas eu vou buscar, né? Eu vou tentar, eu vou ser feliz. Pra lá, né? Às vezes, cara, você entra nunca pensei em fazer bombom do morango do amor. E aparece um boom tão grande na sua vida que você fala assim, cara, tô ganhando 2, 3, 4, tô ganhando 10 mil por mês fazendo um morango do amor. Às vezes esse é o momento de você, pronto. Só que você estudou um pouquinho antes. Você fez um curso online, você estava pronto para a oportunidade. Preparado. Então é isso, se prepare, sabe? Eu acho que você tem que se preparar com o que você tem na mão. Exato. Para a hora que bater na porta, falar assim, cara, aqui ó, tá aqui na sua mão. Porque a oportunidade, ela bate uma vez. Talvez ela bata 2 vezes, mas talvez ela nunca mais bata na sua porta. E você vai ser frustrado pro resto da vida, vai viver uma vida chata. E, cara, é tão pouco tempo que a gente tem aqui, passa tão rápido, a hora que você pisca, aí, ó, você tá aí. Já tá com 35, né? Você tá com quase 35. 50. Você tá com quase 50. 50 não, pô. Mas é isso, jovem, gente. fez 40 agora. Não... Cara, você tá esperando o quê para mudar de vida? Tá esperando o quê? Esse é o tema do nosso podcast. Eu queria só complementar aqui que, além de você ter atitude para ir atrás, correr atrás, uma das coisas que mais funciona para você chegar onde você quer é você ter uma rede de contatos, uma rede de apoio. Só que se você está imerso num lugar onde ninguém te apoia, todo mundo contesta o que você faz, leva para outro caminho, você tem que mudar, tem que sair da bolha. Então, assim, é mais fácil você mudar de ambiente do que mudar o ambiente. Sim. Então, sai do lugar que você está, vai encontrar com outras pessoas. Escola é um lugar bom, clubes, esporte, igrejas, uma série de lugares, mas não vai ser só isso que vai fazer as coisas acontecerem se você não tiver atitude. Exato. Né? Então, para a gente encerrar, queria que vocês deixassem aí onde as pessoas podem te encontrar, qual que é o Instagram, YouTube, como que as pessoas encontram vocês aí nas redes sociais. Um adendo aqui a uma das perguntas, né, sobre a conquista. Uma das conquistas recentes que nós tivemos na Dossart foi o nosso maquinário. Né? A gente conseguiu adquirir a panela mexedora, que era uma coisa... que para nós faz toda a diferença. Era um sonho distante até, e eu falei, cara, chegou a hora, com um empurrãozinho, aquela pessoa, tipo, vai que dá. Vai que dá, meu. E eu sempre fiquei meio relutante, a Isa falou, não, vamos comprar esse negócio. Então, assim, foi a panela e a derretedeira de chocolate ali, que também é uma máquina que ajuda muito no processo ali da Mas produção. que você não começou com isso, né? Começou com o recurso que tinha. Comecei com o que eu tinha, exatamente. Eu falei, nossa, quem me vê aqui agora... não vê que eu começava com um bolzinho desse tamanho, banho-maria ali, que cabia, olha lá, 2, 3 bombons por vez, e hoje a gente tá, óbvio, ainda falta muito pro caminho que a gente quer, onde a gente quer chegar, mas já foi uma baita conquista. Mas a gente, assim, a gente vê isso de que a gente ficou muito feliz mesmo. Outras pessoas, né, que tem aí um puta de um negócio absurdo, mas eles não começam com um negócio absurdo, eles começam pequeno, cara, não dá. Sim. A gente não é herdeiro, né? Quem é herdeiro, amém.
Mas a gente não é herdeiro, a gente tem que começar com o que dá, De mas fato, é que você começar. começar com o que você tem e não ficar, não, a hora que eu tiver Exato. uma panela mexedora, eu vou Aí criar uma eu empresa. vou. Não, a hora que eu tiver um restaurante, a hora que eu for chefe de cozinha, Aí esquece, cara. Começa com o que tem. Sim. Muito bom. Então, só pra gente encerrar, onde as pessoas te Gente, encontram, agora Débora? sim, o Instagram da nossa empresa Adocarte é adocarte.db, né, o nosso Instagram, e o Debueno, D-E-H, Bueno, com 2 Os no final. Muito bom. Você, Rafa? O meu Instagram é Chef Tognetti, T-O-G-N-E-T-T-I. Lá você pode me encontrar, me chamar, faço também alguns eventos de personal chef, também sou coordenador numa escola Instituto Gourmet em São José dos Campos, pode me achar por lá. E se você tiver com vontade de fazer um curso, venha para a escola, que você vai ser muito, muito recebido e a gente vai adorar ter você lá como aluno. Muito bom. E eu sou Leandro Mendonça, você pode me encontrar no Instagram, @olemendonca, ou aqui no Instituto Gourmet, @IG São José dos Campos. Obrigado, pessoal, pela presença. E agradecemos. vamos falar aí, pessoal, tá esperando o quê? Vem ser gourmet! Isso aí, bora. Boa. Valeu!